podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, começando mais uma resenha aqui neste podcast Movendo-se. Você sabe que eu já divulguei por aqui que toda segunda-feira agora tem uma resenha nova e toda quarta-feira pela manhã também tem um bate-papo exclusivo, com muita ideia, com muita dica bacana, com muita reflexão, com muita coisa boa para fazer você olhar diferente para a tua carreira. E nessa resenha aqui, eu vou falar de um assunto que é uma paixão nacional. Claro que quando a gente fala em paixão, não é que 100% é apaixonado, mas muita gente no Brasil gosta do que eu vou falar, que é o bom e velho churrasco. E aí, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, porque te falaram que era um podcast que valia muito a pena ouvir dicas sobre carreira, sobre o mundo do trabalho, etc., você deve estar se perguntando, alguém errou nessa indicação, né? Porque tá parecendo um podcast de culinária. Mas é o seguinte, o que eu quero falar aqui sobre churrasco, para quem já acompanha esse podcast desde o início, pode se lembrar de algumas conversas que eu tive com alguns convidados, em que eu usei um exemplo que eu levo para minha vida, e é sobre esse exemplo que eu quero trazer aqui para vocês como uma reflexão. Primeiro eu vou contar uma história pessoal. Não é uma história, na verdade, é uma preferência. Eu sou um desses apaixonados por churrasco, como muitos brasileiros, e para mim é uma arte você fazer um bom churrasco. Eu encaro quase como uma terapia, sabe? Eu gosto de comprar uma boa carne, de escolher a carne. Dependendo do tipo de carne, eu gosto de limpar também. Gosto de acender o fogo quando é uma churrasqueira a carvão. Gosto de todo aquele ritual ali que é de assar, de servir a carne, de preparar aquilo ali com muito carinho para que as pessoas possam comer e possam aprovar, obviamente, né? Que a gente faz com muito cuidado para que todo mundo goste daquele churrasco. Agora, esse processo, esse ritual, apesar de muito prazeroso, algo que de fato eu gosto muito de fazer, num determinado momento, que é quando chega o final de um dia desse de churrasco, sobram os espetos e as grelhas para serem lavados. E aí, meus amigos, eu confesso que realmente esse é um trabalhinho sem vergonha. Eu não suporto lavar espeto, lavar grelha, acho muito chato. Para mim, essa é a pior parte do churrasco, ou melhor, essa é a única parte ruim do churrasco. Mas ela está lá. Não dá simplesmente para sujar tudo durante todo esse processo e largar as coisas lá, né? Eu, no final das contas, preciso lavar, preciso limpar, encaro essa chatice que é de lavar espeto e grelha, mas faz parte. O importante é que a maior parte do tempo em que eu estive dedicado a todo esse processo foi com algo muito prazeroso e que me dá muita satisfação. E é aí que eu quero chegar. Quando a gente leva esse exemplo para o nosso mundo do trabalho, para a nossa vida profissional, para a nossa carreira, invariavelmente, sempre teremos espetos e grelhas no meio do caminho. Não tem como ser diferente. Onde é que eu quero chegar? Às vezes a gente se ilude achando que a gente faz algo que não é agradável e que talvez se eu mudar de área, ou se eu mudar de empresa, ou se eu fizer algum tipo de mudança, eu vou conseguir trabalhar só com aquilo que eu gosto. Então, meus amigos e minhas amigas, essa resenha tem o único e simples objetivo de trazer para você essa notícia não muito boa de que dificilmente, eu diria que quase que impossível, você vai conseguir trabalhar só com o que você gosta o tempo inteiro. Ainda que você encontre o seu Ikigai, e para quem não sabe o que é Ikigai, eu te convido a ouvir a resenha número 12, que fala sobre esse conceito japonês, e nesse conceito a gente encontra qual é de fato a nossa essência e aquilo que a gente faz e que nos realiza e que a gente consegue ser remunerado por isso e que explora o nosso melhor talento, etc, etc. Então dá uma olhada lá na resenha número 12 que você vai conhecer esse conceito japonês super interessante. Então, mesmo que você encontre o seu Ikigai, naturalmente haverá momentos em suas atividades, em suas rotinas de trabalho que não serão agradáveis, que vai ter alguma coisa ali que é chata, que você não gosta de fazer. Todas as atividades, sem exceção,
Ou melhor, todo processo de trabalho que envolve várias atividades, alguma delas vai ser algo que não te dá prazer. Ponto. Isso é uma realidade, não dá pra gente fugir disso. Então, algumas pessoas, de forma equivocada, acreditam que se eu mudar, eu vou conseguir fazer algo que eu gosto, somente algo que eu gosto. Eu tô cansado de fazer isso aqui, porque essa atividade aqui que eu faço em determinados momentos do mês, por exemplo, é uma atividade muito sacal, é uma atividade que eu não suporto fazer, e aí se eu mudar, isso vai ser diferente, eu vou conseguir ter muito mais prazer nas atividades que eu faço. Muita atenção com esse pensamento. E aí você pode até achar que é um pouco contraditório, afinal de contas o nome desse podcast é Movendo-se, ele traz uma provocação de fato para que a gente se movimente, e o movimento ele parte do princípio de que há também mudança nesse processo, mas o cuidado que eu quero trazer aqui para você é que não pense em movimentos como uma fuga de algo que você faz, acreditando que a nova coisa a ser feita vai te trazer 100% de satisfação, porque isso não é uma verdade. O mais importante nessa equação, e eu sempre falo sobre isso, é equilíbrio. É claro que se o que você está fazendo hoje, mais de 50%, aí 60%, 70%, 80% do trabalho, das atividades que você faz, são atividades que não te dão prazer, que não te trazem satisfação, aí sim temos um problema. Diferente do exemplo que eu trouxe lá no início do nosso bate-papo, que é sobre o churrasco, o fato de limpar a grelha, de limpar, lavar um espeto, é uma pequena porção de todo um processo. Ou seja, grande parte dele dizia respeito a algo que me traz muita satisfação, que me traz muito prazer. Mas vai ter uma partezinha chata lá que, ok, não tem como fugir dela, mas é um percentual pequeno dentro do processo. E ele vai sempre existir. Então, primeira coisa é mapeia de tudo que você faz, de toda a tua rotina de trabalho, de toda a tua agenda, de todas as atividades que você executa, coloca isso num papel e tenta mapear qual é o percentual de coisas que você faz que te agradam, que te dão prazer ou que de repente exploram o teu melhor talento e que você é uma pessoa realizada fazendo aquilo, e qual é o percentual de coisas que você não gosta de fazer. Se você enxergar que existe um percentual muito alto de coisas que você não gosta de fazer, bem mais do que aquilo que você gosta, aí sim você precisa olhar com mais cuidado para um movimento e para uma mudança. Então o meu objetivo aqui nesse bate-papo, trazendo essa brincadeira aqui, que não é uma brincadeira, é uma reflexão que de fato é verdadeira sobre o churrasco, grelha, espeto, é para trazer essa provocação e te fazer pensar que em todas as atividades que a gente for executar, ou melhor, deixa eu refazer a minha frase, em todo processo de trabalho que envolve várias atividades, certamente haverá algumas que você não vai gostar. Sempre vai acontecer e isso é normal. Palavra-chave, equilíbrio, ou melhor, nesse caso, desequilíbrio, né? Tendendo para um percentual maior para aquilo que a gente tem mais satisfação e mais prazer em executar. Ok? Se fez sentido isso para você, compartilha com seus amigos, dá um print aí na sua tela, marca lá o Instagram do podcast Movendo-se, que é o @Movendo. Se você não segue ainda, vai lá e começa a seguir, @Movendo-se, tudo junto, sem hífen. Site também está no ar, com todos os episódios lá, com tudo que você precisa saber sobre esse podcast, que é o movendose.com, e a gente se conecta por aí. Beijos e abraços, até mais!